Oi, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Esse é o primeiro vídeo do canal e nós vamos começar pintando o livro Bobbie Goods do dia para noite. Vamos começar pelo primeiro desenho, que é esse aí, o desenho de bom dia. Vamos começar fazendo todas as partes de madeira. Eu vou ensinar você a fazer esse efeito de madeira natural. As canetas que eu uso são todas da Touch. E para dar esse efeito, vamos precisar de apenas um tom. Você pode escolher o tom que você quiser. Nesse caso aqui, eu escolhi o tom 95. E aí você vai fazer alguns traços espaçados. Uns você vai fazer mais retinho, outros mais tortinhos, justamente para no fim das contas dar esse efeito. Mas você não faz um grudado no outro no começo. Você faz do jeito que eu tô fazendo aí. Um espaçado do outro. Algumas partes dos vídeos eu vou acelerar, porque senão vamos ficar 3 horas aqui, né, amiga? Depois que você faz os traços espaçados, você vai começar a fazer os traços grudados nos traços que você fez antes. Justamente porque quando você passa a canetinha grudada no traço que você já fez, a pontinha da caneta sobrepõe o traço que você fez e aí cria esse efeito de madeira. Então você vai fazer isso de todos os lados, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, de todos os traços que você fez. Olha como no fim das contas fica um efeito bonito. Agora a gente vai fazer isso em todas as partes que tem madeira. O primeiro pilar da cabeceira a gente vai fazer diferente porque tem uma luz entrando através dessa primeira janela. Então vamos usar 2 tons de marrom para fazer um efeito de iluminado leve. Começamos com o tom 102, ele é um tom de marrom mais claro, né, do que esse 95. E aí vamos fazer os primeiros traços com ele. E do meio para o final do pilar, aí a gente faz com 95. O restante de todos os outros pilares a gente vai fazer com 95 sem fazer essa questão de ele ficar mais claro, porque não tem luz entrando aí nessas partes. E nas cômodas a gente segue a mesma lógica. Eu faço traços para cima ao invés de fazer para o lado, porque eu acho que fica mais bonito e vai combinar melhor com a cabeceira da cama que a gente já fez. Depois eu venho com o mesmo tom 95 e faço a sombra dessa parte de cima aí para poder dar uma profundidade. Como tem essa janela e eu quero fazer esse efeito de luz, então na coxa, né, da cama, eu vou usar 2 tons sempre de todas as cores para poder criar um efeito como se aquele centrinho ali esteja iluminado e o restante não, né? Aí eu vou marcando com o lápis quais são as áreas que eu vou fazer mais claro e as áreas que eu vou fazer meio escuro para poder delimitar. E aí eu vou usar esses 2 tons de azul, 185 e o 144. O 185 para fazer as partes mais claras e o 144 para fazer a parte mais escura. Nessa parte de baixo, eu vou fazer como se fosse um quadriculado com o azul e uma outra cor que eu vou escolher no círculo cromático. E aí, eu vou fazer um quadradinho sim e um quadradinho não, seguindo a mesma linha que eu criei antes, né? Nessa parte do centro, eu vou fazendo mais claro. E no que passar da linha, eu vou fazendo mais escuro, sempre com degradê entre as duas cores.
Depois eu venho com o azul no tom mais escuro do que eu usei e eu vou fazendo esse processo de sombreamento, contornando a parte de baixo. Depois eu venho com a caneta zero só esfumando essas partes que eu borrei para não manchar tanto. No círculo cromático, a cor complementar a esses tons de azul que eu usei é o salmão. Então eu decidi seguir essa linha, né, de raciocínio e usar uns tons meio salmões, meio pro laranja, por aí, para poder fazer esse desenho inteiro nesses dois tons, né? Tanto os tons de azul quanto os tons de laranja. Aí eu tô usando o 139 como sendo a parte mais clara, e como eu não tinha nenhum outro tom que mudasse apenas um pouco ali, né? O outro tom que eu tenho era muito laranja, então eu decidi fazer com a mesma cor uma outra camada para poder fazer essa parte mais escura, né, onde não tem essa entrada de luz. Aí nessa parte salmão, eu vou usar, vou fazer uma estampa floral. Então vou usar dois tons também de salmão, só que em tons mais fortes, né? Vou usar o 14 e o 16. O 14 para fazer as flores na parte mais clara e o 16 para fazer as flores na parte mais escura. E aí, para fazer os detalhes das folhas, eu vou vir com essas canetinhas. São super baratinhas e elas têm um lado que é aquela ponta fina, né? Então fica perfeito para fazer detalhes. Eu peguei aí dois tons de verde para fazer na parte clara e na parte escura as folhas das flores. E na parte azul eu vou fazer listras com os mesmos tons. Na parte clara eu vou fazer a lista com 185 e na parte escura eu vou fazer a lista com 144. Na parede eu não vou fazer nada, vou só pintar, vou usar o 378, ele é um tom bem claro de salmão. Nas cômodas eu decidi também usar o salmão, e aí eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Logo cá na ponta onde eu tô pintando vai ser mais claro e cá pro cantinho vai ser mais escuro, né? Levando em consideração que a luz está vindo na diagonal. Depois eu vim com a caneta 15, que é um tom de vermelho, passando por cima do laranja só nos lugares em que eu quero reforçar a sombra. Ali perto do quadro, perto do abajur, do copo. A cortina eu pintei com 144, o mesmo tom que eu usei na coxa, e pintei também todos os detalhes, o quadro, o relógio. Para a bolsa eu fiz um degradê com 3 tons de azul, os mesmos dois que eu já usei, 185 e 144. Mas também usei o 62 para poder ficar mais escuro, alguns pontos para dar essa profundidade. Depois eu voltei com o mesmo 95, dando sombra em alguns pontos, atrás do travesseiro, da bolsa, do laço. E aproveitei para pintar logo a janela, que eu tinha esquecido de pintar antes. Para o copo ficar com esse efeito de vidro, eu dei continuidade a tudo que estava no fundo, depois vim com a caneta preta e fiz as linhas como se isso sempre existisse no desenho. E vim com o azul mais escuro dando profundidade para os quadros. Para o abajur eu usei dois tons de amarelo, um mais pastel, um mais forte, para dar esse efeito iluminado. E para nossa personagem principal eu decidi fazer ela de pijaminha. Primeira vez que eu faço roupa no personagem. Todas as vezes que eu desenhei eu fiz eles peladões mesmo, porque é o que eles são, né? Mas dessa vez eu decidi fazer um pijaminha e gostei bastante do resultado e já segui pintando ela, fazendo todos os detalhes para ficar tudo certinho.
Para a planta, para dar um efeito mais natural, eu passei o mais escuro no centro e o mais claro nas pontas. Eu usei tons diferentes dos tons de verde que eu usei no fundo. Para o chão, eu usei o 98, que é um tom de marrom mais escuro. E aí, no final, eu vim com uma caneta fazendo os desenhos para simular madeira. Vocês vão ver na estante. O gatinho eu fiz cinza e todos os outros detalhes eu fiz com a cor 15, que foi a mesma que eu usei para fazer as sombras. Com a caneta preta, fiz um zigue-zague em todos os tracinhos para simular uma costura. E aí vem a hora mais esperada de todo o desenho, que é usar a caneta branca para dar vida. Fiz o miolo de todas as flores da coxa e todas as partes que eu queria dar um efeito mais iluminado, principalmente essa parte da água, para ficar mais natural. E esse foi o resultado final. E aí, me conta o que foi que você achou. Eu vou gravar todas as pinturas desse livro e vou postar na ordem do livro. Então, se você quer acompanhar, já segue o canal, curte e compartilha esse vídeo.